PPS. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores aqui presentes, imprensa, todos que nos assistem pela TV Senado, que nos acompanham pelas redes sociais, que nos ouvem pela Rádio Senado. Senhor presidente, parece até de forma insistente, eu nos últimos dias tenho me debruçado sobre um tema do meu estado de Mato Grosso, que são as rodovias. Mato Grosso, senhor presidente, ele é um estado de formas continentais, porém com poucas rodovias. Nós temos poucos corredores que servem ali para escoamento, para tráfego das pessoas. E é um estado, como eu já disse aqui, ele vive da produção, vive do que produz, vive da exportação disso, da venda desses produtos, e obviamente, como no país, nosso sistema de transporte ele é eminentemente rodoviário, optamos pelo transporte sobre rodas, nosso estado fica dependendo das rodovias, que são poucas, já disse. Nós temos a BR-364 e a 163, que são os dois principais corredores, e esses corredores, em determinado ponto, eles se sobrepõem. Temos mais algumas rodovias, como a BR-070 e também a BR-040, e algumas rodovias estaduais. E constantemente, senhor presidente, até por ser poucos os corredores de tráfego, as diversas manifestações que às vezes, os diversos problemas que surgem no seio da sociedade, eles acabam indo desaguar nas rodovias, causando transtorno de toda ordem. O senhor não imagina o que é famílias passarem 30, 40 horas dentro de um ônibus, parado numa fila, já faltando alimentos, e isso é meio que comum no estado de Mato Grosso. Recentemente falei aqui na tribuna e pedi providências do governo federal sobre a invasão que tínhamos entre Santa Helena e Sinop, de tribos indígenas que reivindicavam que por um problema pequeno ali de desentendimento entre a FUNASA e os índios, era até pedindo a demissão de uma funcionária, foi-se quase 3 dias de invasão em cima da rodovia, a rodovia totalmente parada. E agora, recentemente, começou logo após término do carnaval, nós começamos com mais uma invasão de rodovias. Dessa vez o movimento de transportadores e caminhoneiros, que também tem suas demandas, que são justas, tal qual a dos índios, não estou entrando no mérito das demandas, do mérito se é justo ou não o pleito, e até acho que são. Mas o que eu não posso compactuar, senhor presidente, e peço providências ao governo para que possa se antecipar a isso e buscar o entendimento com esses movimentos, é que não podemos esquecer que um dos principais princípios constitucionais consagrados no Brasil é o sagrado direito de ir e vir. Eu nunca compactuei e não vou compactuar, e creio que nós, como não podemos compactuar nem governo, nem legislativo, os poderes instituídos, que as pessoas fiquem sem esse direito de ir e vir. Não importa quais sejam as razões, se são movimentos dos professores, se são movimentos, quaisquer movimentos. Nós temos que encontrar uma saída para que não precise corredores importantes do país ficarem interditados. Os movimentos sociais, os protestos, eles são bem-vindos, as pessoas têm todo o direito de se manifestar, mas nós precisamos, como país, nos antecipar a isso. E aqui fica um pedido ao governo. O governo tem como se antecipar, senhor presidente, porque tem organismos de inteligência para tudo. E não estamos falando aqui do governo começar a monitorar ou fazer qualquer tipo de arapongagem com os movimentos sociais. O que nós estamos colocando aqui é que o governo possa
diante dos fatos, se antecipar a eles. Nessa questão mesmo que está acontecendo agora em Mato Grosso, em cuja a dimensão, só para que o país possa ter uma dimensão do que está ocorrendo, nós já temos interdições em Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, próximo a Sinop, e agora já se fala em se alastrar para Rondonópolis, Primavera, de forma que Mato Grosso vai ficar totalmente fechado. É um movimento que está começando no Mato Grosso e tende a se alastrar para o país inteiro. Eles alegam que o frete está muito baixo e que não tem como trabalharem dessa forma, dentre outras pautas. E esse é um problema que, pelo que vemos, não é um problema só do estado de Mato Grosso, é um problema do Brasil inteiro. Então fica aqui o apelo para que o governo possa agir com mais velocidade nesse assunto. O país não pode ficar parado. Mato Grosso parando, com certeza boa parte do país para, porque ali é um corredor que liga o sul do país ao norte do país. Por ali passa, entre a BR-364 e a BR-163, senhor presidente, é praticamente uma cintura, para se ver como o Brasil precisa avançar, como precisamos avançar em termos de transportes. Porque fecha aquele corredor, fechou a cintura do país. E fica o norte desligado do sul. Então, essa é uma reivindicação não só do Estado, é uma coisa que o governo precisa fazer, precisa se antecipar para que não prejudique o país. Porque, pela experiência que tenho, eu trabalho, já disse aqui, eu trabalho na Polícia Rodoviária Federal há 20 anos e desse assunto tenho experiência. O que a gente nota é que, em média, o governo demora 4, 5 dias para começar a se mexer, para começar a ouvir e para começar a tentar resolver o problema. É muito, nós não podemos nos dar esse luxo. E Mato Grosso, nesse momento, está parado. E já as filas são grandes. Estão derramando as cargas em cima da rodovia. E agora há pouco conversei pelo telefone com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que estão tentando negociar ali a liberação da pista, mas notamos que é uma questão de governo. O governo federal precisa colocar negociadores para ver o que essas instituições precisam para poder fazer essa liberação. De forma que era só essa nota, senhor presidente, porque isso demanda, pode ser até estudo de caso para que o governo possa, nos próximos movimentos, se antecipar e o país não ficar com a agenda parada devido a essas questões. Sejam indígenas, sejam de produtores, sejam de caminhoneiros, mas nós precisamos ser mais rápidos. Aliás, por falar em questão indígena, senhor presidente, esse é um outro tema que nós precisamos nos debruçar. É tema para um outro pronunciamento, mas nós estamos hoje num cenário em que a questão indígena fica com muita ideologia e pouca resolução, e sobrando conflito para todos os lados. Mato Grosso sofre muito com essa questão, o vizinho estado do Mato Grosso do Sul também, e os índios sofrem também de outra parte, porque se fala muito em demarcação de terras, mas na verdade as condições de vida dos índios, elas são muito precárias. O vizinho estado do Mato Grosso do Sul, constantemente temos conflitos e por várias vezes até essa casa já se debruçou sobre a questão de inúmeros suicídios de indígenas. É um problema que o país precisa se debruçar e essa casa com certeza terá papel importante. Isso era o que eu queria dizer, senhor presidente. Fica o apelo para que o governo federal, porque às vezes a senadora Gleisi Hoffmann esteve aqui há pouco e colocou quase como se e ela fala muito bem, queria fazer esse parênteses, se expressa muito bem, de forma muito competente, e colocou aqui quase como se todas as mazelas desse país, inclusive esses da corrupção e tudo que tem aí, fosse culpa da oposição. Eu entendo diferente. Eu acho que a oposição ela tem
um papel importantíssimo. Ela serve de contrapeso, ela serve de freio. Até por isso o pensador muito bem colocou os freios e contrapesos da República, não é verdade? E ela colocou aqui como se nós estivéssemos demonizando o governo ou colocando 2 pesos e 2 medidas. Não é verdade. Na verdade, eu creio que o país precisa de um governo competente, que possa agir com velocidade, tanto nesses quesitos que nem eu coloquei agora, que depende de melhorar as condições para o setor produtivo, o setor rodoviário, como também nos casos de corrupção. O governo está tendo uma chance imensa, uma oportunidade imensa de passar limpo. Como eu disse há poucos dias, eu não vi as digitais da presidente Dilma nisso aí, mas é imprescindível que o governo possa agir com firmeza nesses casos, sem querer esconder nada, deixar muito claro. Porque o presidente Lula, em determinado momento, veio à TV e disse: eu não sabia de nada. E ele tinha a solidariedade da população e tinha a solidariedade dessa casa. Quando eu digo dessa casa, eu digo das 2 casas. É diferente a situação política hoje. Eu vejo que a presidente Dilma, ela tem a base, mas ela não tem a solidariedade da casa. Eu cheguei há poucos dias aqui e sinto isso. E é muito importante se atentar para outro fato. O presidente Lula também tinha a solidariedade da população, como eu disse. Você sentia que mesmo diante das coisas estava patente, óbvio que ele sabia de tudo, mas a população não queria acreditar. Isso é um fato muito importante que o governo hoje talvez não esteja se atentando para isso. A eleição foi muito acirrada, os ânimos foram muito acirrados e não é a oposição que está colocando nada na boca de ninguém, não. Isso aí está espalhado e não é a oposição que está colocando cortina de fumaça. Na verdade, eu acho que o governo não está vendo a dimensão. E principalmente uma coisa, o poder mudou. 10 anos hoje é muito tempo. Tem um livro que o Moisés Naim, um venezuelano, escritor, escreveu dizendo o seguinte: o nome do livro é O Fim do Poder. E ele deixa muito claro isso, que o poder não é mais aquele. Hoje, qualquer menino de 14 anos com uma câmera na mão ou um celular, um smartphone, ele questiona as atitudes do governo, do parlamento, e isso vira um viral. Isso se prolifera do Aipoque ao Chuí. Então não é oposição, na verdade, todos nós aqui temos que ter muito cuidado na condução dessa crise. Porque qualquer tentativa, tanto do governo quanto da oposição, de não deixar, a oposição de não fazer o seu papel. Se ela não fizer o seu papel aqui, de cobrar transparência, ela vai ser arrastada junto. Aliás, nós temos que fazer essa reflexão. E aí, quando colocou-se aqui que estava muito tempestade em copo d'água, a respeito do ministro ter recebido os advogados, não é tempestade em copo d'água. Isso é o que as pessoas percebem o seguinte: aqui nessa casa, eu creio que tem muitos senadores com agenda marcada para falar com o ministro e não consegue. Porque é humanamente impossível os ministros, com certeza, atenderem todos os parlamentares. Com certeza, na Câmara dos Deputados também tem muitos deputados que não conseguem falar com os ministros, pelo mesmo motivo. Mas aí, quando sai que os advogados das empresas que estão sendo investigadas conseguiram falar com o ministro, aí surge um pouco a admiração. Poxa, como conseguiu tão rápido? É legítimo que o ministro receba? É legítimo que receba, mas faz refletir. Faz as pessoas pensarem. Se foi legal, talvez não tenha sido totalmente moral. Por quê?
Nós não podemos conceber de novo, não podemos pensar, tanto como parlamentares, tanto quanto cidadão, que o Ministério da Justiça, que o ministro da Justiça possa ser uma espécie de, como eu diria, conselheiro jurídico. Eu me lembro que, e aqui eu falo isso com muito respeito por ele, porque eu admirava muito o ministro Tomás Basto, mas disse que as saídas, as estratégias jurídicas para sair da crise do mensalão foram gestadas ali no Ministério da Justiça. Ministro que tinha um conhecimento extraordinário e que por várias vezes aconselhava assim o Planalto. Eu me lembro no caso talvez uma das primeiras crises do governo Lula, uma mini crise, vamos dizer assim, com o repórter Larry Holter do Times, quando se falou até em expulsão do repórter. Mas, voltando aqui a esse caso, nós não podemos conceber que o ministro passe a ser um estrategista jurídico para livrar quem quer que seja da crise. Pode não ter sido nada disso, mas passou. E eu lamento até, tenho um respeito muito grande pelo ministro da Justiça, e lamento que talvez esse caso tenha lhe tirado a possibilidade de ir para o STF, porque, como todo mundo sabe, ele acalentava esse sonho. Pelo menos é o que eu vejo na mídia, e era um dos possíveis a ir para aquela corte. Tem notável saber jurídico, até onde sei, conduta ilibada, e reunir os quesitos para ir para aquela casa. E talvez, se ele tivesse que refletir novamente, ele não receberia esses advogados novamente. Falou-se que a OAB está defendendo com unhas e dentes que realmente tinha que ter agido assim, que ter recebido os advogados. E ela faz o papel dela. Aliás, se tem uma corporação que age e que serve de exemplo para qualquer outra instituição que age com unhas e dentes nos interesses próprios, é a OAB. E aqui não cabe nenhum reparo, ela defende os seus interesses e defende o interesse da sua classe. Mas fica, eu acho que essa reflexão de que não é a oposição que está fazendo a tempestade em copo d'água sobre o tema. É que, na verdade, não calou bem, não soou bem. Alguma coisa ficou fora de lugar. Porque não é todo dia que um ministro recebe, seja lá de qual réu seja, que consegue receber os advogados. Vamos imaginar que todo réu agora que tivesse uma pendência e que, por acaso, achasse que a Polícia Federal não estivesse agindo bem, tivesse que exigir uma audiência com o ministro. Não ia conseguir. Eu mesmo, vou fazer um parênteses aqui, em determinado momento tive a infelicidade de que, certa vez, numa operação da Polícia Federal, e erros acontecem, não estou crucificando, não quero aqui macular o brilhante trabalho da Polícia Federal, mas tive a infelicidade que eles erraram o domicílio e me levaram a reboque 5h30 da manhã, e fui junto. Só lá depois de 15 minutos que foram descobrir o engano que fulano não era cicrano e que me devolveram em casa. Nessa altura eu já tinha passado por um apuro tremendo. Mas o que acontece? Eu consegui falar com o ministro da Justiça na época? Eu não consegui falar com o superintendente da Polícia Federal para poder levar minha queixa. Eu entrei na Justiça e fui pelos canais normais. Porque os canais normais são esses. Se em determinado momento houve alguma falha nos procedimentos da Polícia Federal, que são raros, eu contei isso aqui, mas são raros, a Polícia Federal trabalha com muita excelência. Se em determinado momento houve, senhor presidente, os canais competentes estão aí. Nós temos instituições já consolidadas. Está aí o Ministério Público, que é o fiscal da polícia. Tem aí o Judiciário, que podemos recorrer quando somos
aviltados em nossos direitos, mas causou essa surpresa sim ao país, e não é a oposição que está criando isso. Eu queria deixar esse registro aqui. E aí, senhor presidente, para encerrar, insisto que o governo federal possa entrar com todo o ímpeto nessa questão para resolver essa demanda que está presente no estado de Mato Grosso, porque faço um alerta aqui, isso vai se espalhar pelo país inteiro. Então é melhor que lá dentre as demandas que eles estão pedindo, está mais pontos de paradas, melhoria na questão do frete. E eu não estou defendendo aqui que o governo tem que resolver. Às vezes tem possíveis questões que não seja possível resolver. A gente não pode, o executivo não pode tudo. Mas eu peço encarecidamente que o governo possa tratar a questão com a seriedade que o assunto merece. Muito obrigado, senhor presidente.